Então, bom dia, pessoal. A gente retoma, então, nossos encontros. Hoje eu pensei fazer uma breve retomada do que a gente já trabalhou, né, que a gente está com o grupo desde 2024. E aí, né, fazer uma breve introdução também do que a gente vai trabalhar esse semestre, esse ano. E aí depois a gente pode abrir para conversar e tal. E, e aí e é isso, né? Aí eu vou explicar. E a gente tem um material que a gente vai trabalhar. Depois eu vou falar para vocês qual que é, como é que vai ser. Vamos lá, então. Então, esse grupo, né? Eu estava vendo acho que o primeiro, os primeiros encontros aconteceram no segundo semestre de 2024. E desde então, né, a gente passou por vários temas, né, é o mesmo tema, né, vamos dizer assim, por vários subtemas dentro do tema dos métodos de leitura de textos no Lacan. E aí eu gostaria de fazer um pouco desse percurso para quem relembrar e também ter né, ter um horizonte que já que se discutiu. A forma como a gente tem trabalhado aqui no grupo, né, assim, é um work in progress, né, então não é necessariamente não é um curso, né, nem, não sei se é um grupo de estudos. A ideia é que o trabalho é que seja um work in progress. Então, assim, uma coisa vai levando a outra, né? Vai suscitando novos textos, novas ideias, novos caminhos. Não é um produto já, não é um resultado já pronto apresentado aqui como um produto, né? Igual seria num curso, por exemplo. Então, a gente, né, às vezes vai por caminhos tortuosos, assim, né? Por coisas que aparentemente estão distantes, mas a gente, agora olhando para trás, né, achei interessante fazer esse movimento. Vou vendo que as coisas vão se conversando. Às vezes eu paro aqui para adicionar alguém que está pedindo para entrar, tá bom? Então a gente começou, né, no grupo, tentando situar esse tema dos problemas de leitura de textos no Lacan, né? Eu ia tentar trazer também que as referências que a gente utilizou, mas no caso do Lacan, né, a gente utilizou o seminário 1, o seminário 2, tem a coisa freudiana também, o texto que está nos escritos. Só que esse tema dos métodos de leitura no Lacan, ele está disperso na obra, né? O Lacan não tematizou, então não tem um seminário, não tem um texto, uma aula de um seminário, ou um escrito, né, focado nisso, direcionado a isso. Então, são passagens, né, que eu fui recuperando ao longo do tempo, ao longo da leitura, que dizem respeito a essa problemática, a esse tema. Então, tudo começou, assim, né, a ideia começou, né, com um certo reconhecimento de que, dentro de uma pesquisa textual, né, dentro de uma investigação textual, a gente precisa toda pesquisa precisa de método, né? E o método ele tem que estar de acordo com o objeto, né, que você vai estudar. E eu fui me dando conta de que dentro do Lacan ele fazia referência, né, aos métodos de leitura que ele empregava para ler o Freud. Então tem várias passagens que ele vai dando, vamos dizer, notícias, ainda que de forma não tematizada, não super elaborada, sobre esses métodos de leitura. Então, foi a partir disso que eu comecei a pensar, né, em fazer essa recuperação, essa reconstrução de quais seriam os métodos de leitura que o Lacan emprega. Então, teve um primeiro momento, a gente não recuperou os métodos de leitura, né, assim, isso é algo que estou fazendo com o tempo, mas a gente situou esse problema dentro ali dos primeiros seminários do Lacan, né? Que, então, assim, que era um problema com o qual ele estava
né, que ele se debatia, que era importante, mas que nem ele, nem os psicanalistas pós-lacanianos desenvolveram esse assunto. O próprio Christian Dunker tem um texto, naquele livro que ele escreve com o Guilherme e com a Clarice, sobre os discursos, que ele vai ter uma passagem lá, né, tem um subcapítulo, né, que é um texto que ele já tinha publicado numa escola de psicanálise, que ele vai dizer que os psicanalistas não tiveram tanto interesse pela dimensão metodológica do programa de investigação do Lacan. E que essa dimensão metodológica ela é muito variada e ela é muito complexa. Então, assim, os métodos de leitura me parece que compõe um elemento, compõe uma dimensão, uma parte da dimensão metodológica. Não se restringe aí a essa dimensão, porque ele vai utilizar vários métodos, né? Mas aí é uma pesquisa, então fiz um recorte desse método. E aí direcionado aos textos do Freud. Então teve esse primeiro momento, né, que teve essa elaboração. Tem os vídeos, né, quem quiser assistir os vídeos, então esses vídeos são os primeiros vídeos, né, os problemas que eu coloquei como nome, o problema dos métodos de leitura de textos em Lacan. Tem lá no site no YouTube da Pola. Depois, no segundo momento, aí a gente foi pensar o que são métodos, tentar pensar o que são métodos de leitura, quais são as implicações do uso do método de leitura, que tipo de efeitos ele tem sobre a leitura. Então, assim, como é um work in progress, a gente está, né, assim, caminhando, né? Aí o segundo ponto, então, para entender um pouco como os métodos de leitura condicionam os resultados de uma pesquisa textual, a gente foi para o Thomas Kuhn, porque não tem sido fácil, vamos dizer, encontrar diretamente, né, autores dentro da psicanálise falando disso, né? Então, às vezes, tem que ir para outros campos, não é tão fácil achar autores discutindo dentro da psicanálise essa dimensão metodológica, justamente por ser além de não terem tantos estudos, mais especificamente sobre os métodos de leitura, tem menos estudos ainda. Então, ainda mais esse campo da pesquisa, a gente tem que ir para outros lugares, né? Então, aí um deles a gente foi para o Thomas Kuhn, né? Tem um livro do Thomas Kuhn. O Thomas Kuhn é aquele autor que a estrutura das revoluções científicas. Tem um livro dele, que já é de 77, que chama Atenção Essencial, que o primeiro capítulo ele vai falar da dimensão do trabalho metodológico dele na pesquisa dele. E aí ele vai falar sobre métodos de leitura de textos. E ele vai trazer, eu não vou retomar o texto todo, né? Também tem os vídeos lá para quem quiser assistir. E tem esse texto, né? Sem atenção, está na Atenção Essencial, quem quiser ler. Ele vai falar, né? Lá ele vai demonstrar, na verdade, né? Ele vai falar como os métodos de leitura que um pesquisador emprega numa pesquisa que ele está fazendo com um conjunto de textos determina já antecipadamente os resultados da pesquisa, né? Então tem uma relação de determinação, condiciona, ou melhor, né, de condicionamento. Cria um certo parâmetro, um certo cercadinho ali para a pesquisa. Ele vai fazer, né, nesse texto, uma crítica, por exemplo, à leitura que os filósofos do século XVII, século XVIII, faziam do Aristóteles, especialmente no que se referia ao tema do movimento, do campo da física, né? Então ele vai questionar, por exemplo, a leitura do Descartes, de críticas que o Descartes fez ao Aristóteles. Porque ele vai dizer que o Descartes estava equivocado na leitura que ele faz do Aristóteles, porque ele emprega métodos de leitura, pressupostos de leitura, né, dentro do método que ele emprega, equivocados, anacrônicos. Ele vai usar o Descartes, ele vai usar, vamos dizer assim, o vocabulário, né, de uma física, né, moderna, lá newtoniana, para ler o Aristóteles, né, que é o autor da antiguidade. Isso produz um problema de leitura, que cria
tenta ler de forma anacrônica, ou seja, tenta ler um autor da antiguidade nas chaves da modernidade. Isso faz produzir um Aristóteles de alguma maneira empobrecido, vamos dizer, no pensamento que ele tinha sobre essa dimensão do tema do movimento que estava estudando. E aí ele vai propor outro método de leitura para ler o Aristóteles, naquele texto. Peraí, deixa eu só autorizar aqui. Como é que eu autorizo? Gente, perdi aqui. Nossa, perdi aqui onde eu autorizo. Tá só. Então, assim, aí ele vai propor um outro método de leitura para ler o Aristóteles, né? Que ele retira de um outro autor lá, que chama de Chapéu Pensante, que é ler o autor nos termos, né? Do contexto histórico dele, do pensamento dele, para evitar esse tipo de anacronismo. Então, no texto, né, quem quiser dá para ver lá em detalhes, mas o que ele está tentando mostrar é que os métodos de leitura de textos, eles são a escolha dos métodos de leitura de textos, eles são um ponto elementar, essencial, né, e determinante dos caminhos da pesquisa, dos resultados da pesquisa, porque vai determinar a interpretação textual. O próprio Lacan, né, a gente fez uma comparação, o próprio Lacan tem partes do texto dele que ele está criticando o Hartmann. Ele vai dizer que o Hartmann usa um método de leitura na abordagem do texto do Freud que visa sincronizar, né, produzir uma sincronização do pensamento do Freud, apagando as contradições. Que isso tem um tipo de efeito no texto que é como se ele botasse o pensamento do Freud no eixo. Como se o pensamento do Freud tivesse descarrilhado e ele botasse ele no eixo. Só que isso apaga as lacunas, as contradições, as antinomias. Para o Lacan, ele vai falar, não, eu não parto do pressuposto que o pensamento do Freud tem que ser sincronizado. Pelo contrário, as contradições têm que ser evidenciadas e colocadas em relação e trabalhadas. Então ele vai fazer uma crítica ao método do Hartmann e vai propor um outro método de leitura onde essas contradições sejam evidenciadas. Então, assim, isso vai mostrando, né, assim, a gente vai tentando pensar juntos, os autores, em relação, tal, mas para evidenciar como os métodos de leitura, eles são determinantes para como a gente vai ler um texto, um conjunto de textos, a interpretação que a gente vai ter. Então, dentro de uma pesquisa, ele vai determinar os resultados de uma pesquisa. Então, por isso, voltar para o Lacan para entender quais são os métodos de leitura que ele empregou para ler o Freud, considerando que isso é tão determinante, né? Tão condicionante ali dos caminhos da pesquisa. E é isso que a gente viu no Lacan. O Lacan não está só questionando os resultados das pesquisas dos psicanalistas da época, né? Os psicanalistas da época fizeram uma leitura do Freud que o Lacan critica, né? Eles degradaram, o Lacan faz essa crítica, degradaram o pensamento do Freud, desviaram a psicanálise, houve uma perda de sentido do pensamento do Freud. Mas ele também está fazendo uma crítica ao método, que o método tem um papel essencial nessa degradação. Então ele critica também o método. Então, quem quiser ver essa discussão, também está lá nos vídeos, né? Que é no tema nos vídeos do problema dos métodos de leitura em Thomas Kuhn. Aí depois a gente trouxe um terceiro momento, né? Seguindo aí no problema dos métodos de leitura de textos no campo lacaniano. Nessa primeira parte foi sempre esse tema, os problemas dos métodos de leitura de texto no Lacan, depois no Kuhn, depois no campo lacaniano. Aí no campo lacaniano, a gente trabalhou com o texto do Ricardo Gondenberg, o Desler Lacan, para mostrar, né, porque nesse texto do Ricardo Gondenberg, eu acho que ele consegue mostrar como o que o Miller faz com o texto do Lacan
é uma leitura metódica, né? Então, ele vai mostrando quais são os pressupostos que o Miller toma de leitura para abordar o texto do Lacan. E isso tem efeitos, né, sobre o sentido que ele extrai do texto, como ele organiza o texto, o sentido que ele extrai do texto, a interpretação que ele faz, e as elaborações que ele vai desenvolvendo a partir disso. E é interessante esse texto do Gonderberg, então, que ele mostra como um método de leitura específico condiciona, né, a interpretação textual ou os resultados da pesquisa. E é interessante pensar, né, porque a depender dos métodos de leitura que você aplica, né, ou a partir dos pressupostos de leitura que você se orienta para ler um autor, você pode construir um autor ou outro, né? Então, daí também a gente trabalhou com um pouco o contexto com os pressupostos de leitura do Alfredo Waldstein. Então, assim, o Miller a partir de determinados pressupostos de leitura constrói um Lacan, o Alfredo Waldstein, com outros pressupostos de leitura, constrói um outro Lacan. É o mesmo texto, né? Teoricamente é o mesmo texto que eles têm na mão, mesmo material, mas não é o mesmo material, porque como eles vão recorrer a teorias, teorizações, metodológicos, pressupostos de leitura, né? Aí esses pressupostos de leitura podem ser filosóficos, políticos, ontológicos, etc. Pode se criar um outro autor, né? Que em comparação às vezes ficam autores, né, que não conversam, né? No mesmo material se extrai autores contraditórios, às vezes incomensuráveis, não dialogáveis ali. Isso tem a ver também com métodos de leitura de texto. Então, assim, foi uma tentativa aí, pegando esse texto do Gondenberg, especialmente, mostrar como a leitura metodológica ou como os métodos na leitura determinam, né, condicionam o tipo de teoria que você vai extrair de um autor e o tipo de autor que você vai produzir, né? Que Lacan você vai produzir, ou que Freud, ou que Aristóteles você vai produzir a partir desses métodos de leitura. É claro que os métodos de leitura, né, a gente também trabalhou um pouco isso, usando um texto do Humberto Eco, que chama Os Limites da Interpretação. É claro que um texto ele não autoriza qualquer interpretação, qualquer leitura. Mas, ao mesmo tempo, né, porque ele tem... não dá para você ler, sei lá, de uma forma muito chula, né? Não dá para você ler uma receita de bolo num texto do Lacan, né? Dá para você encontrar uma receita de bolo num texto do Lacan. Mas o Humberto Eco vai dizer que um texto admite quase que infinitas leituras, infinitas interpretações, mas que no fundo não são infinitas, porque o texto ele apresenta uma certa estrutura de sentido que condiciona até onde o autor pode ir na leitura. Tanto que aí são vários caminhos que a gente foi abrindo que a gente vai ter que estudar. Depois eu vou chegar nisso, como é que a gente vai estudar isso, né? Mas para chegar nisso, eu acho que eu precisei passar, a gente vai precisar passar por esse ponto primeiro. Isso levou, né? Me levou a articular com o ponto do Lacan, né? Que o Lacan vai dizer, num certo ponto, que uma leitura, uma crítica sadia de um texto tem que passar obrigatoriamente, né, um dos passos, né, são muitos passos, na reconstrução das regras de compreensão que um próprio autor do texto que você vai ler, que você vai estudar, coloca para o entendimento do seu pensamento. Parece meio complexo. Mas a ideia por exemplo, para ler o Freud, para entender o que o Freud está dizendo, primeiro você tem que assumir uma posição em relação ao texto, de entender quais são as regras de compreensão, dentro de qual universo de compreensão ele está pensando.
no caso que eu falei do Kuhn pensando, né, a teoria do Aristóteles. Para entender o pensamento do Aristóteles, teria que colocar esse chapéu pensante, voltar lá para a antiguidade, entender o contexto histórico, entender o pensamento do Aristóteles, entender o que era a física para ele naquele momento, o que era o tema do movimento, como é que ele estava pensando aquilo. Se você for lê-lo a partir da física newtoniana aí do século XVII, XVIII, você não vai conseguir compreender, porque vai ficar anacrônico, né? Aí são universos de sentido muito distantes, muito diferentes, até incomensuráveis. Isso não quer dizer que o Aristóteles estava correto no que ele estava falando sobre a física, mas para entender o pensamento dele, você precisa recuperar as regras de compreensão que estavam implícitas ali no pensamento dele, que condicionavam, né, o sentido do texto. Então, para o Lacan, para fazer uma leitura, é preciso fazer esse movimento anterior. É preciso recuperar as regras de compreensão do pensamento do autor. Então, assim, do Freud ou de qualquer autor. Inclusive, para depois, né, você poder fazer uma crítica a respeito desse texto, né, a respeito desse pensamento. E aí o Lacan, né, nesse trecho, ele vai dizer que ele faz isso em relação ao Freud. Em certo sentido, eu acho que ele faz, assim, né, das coisas que eu tenho pesquisado, ele tenta fazer esse movimento de voltar ao Freud e tentar, de alguma maneira, restituir as regras ali do pensamento dele. Isso num primeiro passo, né, porque ele vai dar vários outros tratamentos ali para o texto e para o pensamento do Freud. Que não a reprodução, né, do que o Freud está pensando, não é uma reprodução que ele traz. E aí, nesse trecho, né, que depois vai se conectar com o que a gente vai pensar para frente, o Lacan vai dizer que essa crítica, então, tem que ser feita através da recuperação das regras de compreensão do pensamento do autor, e ele vai se referir a dois autores, né, aos quais ele teria, vamos dizer, de alguma maneira, se referenciado para dizer isso. O Maimônides e o Spinoza. Ambos são filósofos, né? Assim, o Maimônides, eu preciso ver a data, mas muito antigo. O Spinoza, né? Vamos dizer, mais jovem. Eu não só vou precisar ver os sexos, os anos, não vou lembrar. Mas ambos são filósofos considerados judaicos, né? Então, ambos estão em torno ali, estão nesse universo judaico. O Maimônides, ele é um autor, né? Ele é um filósofo, ele é um rabino, que ele tem um livro que chama O Guia dos Perplexos, onde ele vai propor, né, um guia para a leitura da Torá, do texto sagrado. E no início desse texto, na introdução, ele traz quais são as regras de compreensão que quem vai, né, se aprofundar ali no guia dele tem que tomar como pressuposto de leitura e de entendimento para entender o que ele está propondo. Então, ele já cria, né, uma regra de compreensão, regras para você entrar no universo e você se orientar, porque senão você não vai entender. Senão você vai ficar perdido. Então, a ideia é um pouco essa, é voltar para o texto do autor, recuperar essas regras de compreensão, para você não ficar perdido no pensamento do autor. Né? Já vou dar um exemplo disso, que aparece ali no caso Dora, quando a gente foi estudar, quando a gente estudou o caso Dora. E aí, dessa discussão, surge esse tema do judaísmo, que eu vou falar daqui a pouco. Né? Que, assim, a ideia, na verdade, é chegar no Maimônides e no Spinoza, ou pelo menos no método, vamos dizer, de leitura judaico, pela via desses autores, porque é o que o Lacan cita, né? Mas antes a gente precisa fazer um percurso anterior, que é o que a gente vai começar a fazer daqui a pouco. Aí depois a gente discutiu um outro ponto, 4 aqui que eu escrevi aqui, né? Que era a relação entre psicanálise, conjecturas e o projeto de retorno para o progresso psicanalítico. Então a gente discutiu que o progresso psicanalítico avança a partir de conjecturas teóricas. Então a gente criou um certo pressuposto, vamos dizer, criou no sentido aqui, né? Porque na verdade a gente recuperou do Poiré e do Lacan.
um certo pressuposto, uma forma de pensar, né, dentro de um modelo científico conjectural. O Lacan, em Ciência e a Verdade, ele vai voltar, ele vai partir do Poiré para pensar, né, desde a função em campo isso aparece, né, assim, ele está muito orientado, vamos dizer, nisso que diz da cientificidade da psicanálise, me parece, pelo menos do função e campo até o Ciência e a Verdade, pelo pensamento do Poiré. E o Poiré, né, ele defende que o progresso científico ele não se deu no campo da física, por exemplo, e a gente está falando da física experimental, a partir das experimentações, mas a partir das conjecturas teóricas. E então a gente está tomando aqui também toda essa discussão, né, dos métodos de leitura dentro de um modelo científico conjectural. Então não é experimental, é conjectural, onde a psicanálise, vamos dizer, o progresso da psicanálise vai avançar a partir de conjecturas teóricas. Em articulação a isso, né, aí recorrendo ao Foucault, que ele faz uma definição do projeto de retorno A, que é uma bandeira ali do Lacan, a gente foi pensando nesse projeto de retorno A como uma certa dimensão, um trabalho de construção de conjecturas novas para reler o texto do Freud. Então, assim, tem uma dimensão dos métodos de leitura que são as conjecturas que se usa, vamos dizer, para abordar o texto, né, para fazer esse retorno A, que são elas que vão permitir, né, um avanço, um progresso científico, porque são elas que vão permitir dar um novo sentido para o texto, né, e avançar em novas direções. Disso eu escrevi um texto, está num livro, inclusive o Felipe é um dos organizadores. Aí depois, se vocês quiserem, a gente pode passar. Aí teria que comprar o livro, né? Mas também dá para vocês assistirem a discussão lá no canal do YouTube que tem lá. Aí depois, num outro momento, a gente discutiu o método de leitura textual empregado por Freud na construção do caso Dora. Aí a gente usou o caso Dora, intervenção sobre a transferência, para tentar pensar como que o Freud constrói o caso Dora e como que o Lacan reconstrói o caso Dora. No caso Dora, né, o Freud constrói, né, o caso a partir das teorias da sexualidade e da teoria dos sonhos, né? Tanto que ele fala que quem não conhece o método de leitura de sonhos ou a teoria dos sonhos não conseguiria entender o caso. E o Lacan reconstrói o caso, pelo menos uma parte ali que a gente usou da reconstrução do caso, ele usa um método de leitura dialético. Quem quiser também acompanhar, tem no YouTube, né? Disso, né, dessa discussão, também vai aparecendo como um caso, né, não é exatamente do caso que o Freud extrai a teoria, né? Na verdade, ele vai usando o caso para tentar provar a teoria, para demonstrar a teoria, ou para usar a teoria para ler o caso, para ver se ela é operativa ou não, né? Bem, aí quem quiser pode acompanhar por lá também. Disso também derivou um outro aspecto que eu estou trabalhando, que eu achei interessante, né, no caso Dora, por exemplo, que é como o Freud, né, vai usando esse campo das conjecturas, das hipóteses teóricas, para fazer o caso avançar. Então, assim, ele vai tomando o material que Dora traz, ele vai, né, lendo, né, assim, ele vai fazendo uma leitura desse material orientado pela teoria da sexualidade, pela teoria dos sonhos, e a partir disso ele vai construindo conjecturas, que são hipóteses de leitura, que ele vai apresentando a Dora, né? E são justamente essas hipóteses de leitura que ele vai apresentando a partir do que a Dora traz para as sessões, que o Lacan depois retoma e disse assim, ali tem uma leitura dialética, né, isso na perspectiva do Lacan. E como essas hipóteses vão fazendo o caso avançar. Também é uma forma de pensar, né? Aí é uma intersecção dos métodos de leitura com a clínica,
também é outra coisa que a gente pretende avançar em algum momento, né? Porque pensando no caso Dora, ou pensando na forma como Lacan trabalhava, no fundo a gente sempre, ou como a gente trabalha na clínica, a gente sempre toma como um texto, né? Ou a gente lê como a gente, né, transforma num texto para a gente poder trabalhar o caso, quando a gente vai, por exemplo, analisar, interpretar, usar para algum tipo de pesquisa, é um texto. Quando a gente vai pensar na fala do paciente dentro de uma chave lacaniana, a gente tende também a tomar como um texto, né? A gente vai usando muitos conceitos, né? Muitas formas de ler, de intervir, que estão nesse universo do método de leitura textual. Então, acho que é uma articulação possível. Bem, esses foram os pontos que a gente já tratou. Eu passei muito rapidamente, claro, assim, quem quiser entender melhor, teria que assistir os vídeos, né, assim, para ver as discussões que foram sendo levantadas. Eu tentei resumir bem resumidamente aqui, só para, né, situar quem está chegando. Aí, nesse semestre, né, a partir de agora, o interesse central, né, seria, né, recuperar as raízes epistemológicas do método em Lacan. Assim, como ele cita nesse ponto que eu disse, né? Então a gente tem que recuperar as regras de compreensão do pensamento de um autor para poder fazer uma crítica a esse autor. E aí ele cita o Maimônides e o Spinoza. O interesse central seria, então, né, recuperar ou ir fazendo uma articulação entre o método que o Lacan vai empregando ali, como ele vai lendo o texto do Freud, e como, né, o Maimônides ou Spinoza, né, a princípio eu pensei no Maimônides, apresenta as regras ali de compreensão, os métodos de leitura dele, para pensar a Torá. Mas para fazer isso, a gente teria que, né, ter uma compreensão um pouco mais aprofundada do judaísmo no que diz respeito a esse tema dos métodos de leitura. Daí que vem a proposta desse semestre, acho que, ou desse ano, da gente se aprofundar nesse universo. Aí eu comecei a estudar isso, né? E eu descobri, né, que assim, tem alguns textos sobre isso, tem alguns livros publicados sobre isso. Alguém que publicou bastante sobre isso foi o Gerard Haddad, que é um psicanalista francês, que inclusive foi analisando do Lacan. Aquele livro acho que chama Quando Lacan Me Adotou, é um relato dele, da análise com Lacan. E ele tenta, né? Ele faz uma recuperação em alguns livros das raízes ali epistemológicas, das influências que o pensamento judaico teve sobre o pensamento freudiano e lacaniano. Então eu pensei da gente fazer, né, uma passagem, vamos dizer, por essas elaborações do Haddad, pelos livros do Haddad, porque é muito interessante que ele vai trazendo tanto essa dimensão metodológica, porque essa dimensão da leitura e do método de leitura dentro do judaísmo é muito forte. O tema do estudo do texto, da pesquisa, da investigação, da leitura metódica, da exegese, etc., do debate sobre o texto, é muito forte. É muito central dentro da cultura judaica. Então, é muito rico ler os textos e ver as discussões que eles propõem. Então, eu pensei da gente passar, né, por tem alguns livros do Haddad, né, eu pensei em começar pelo aquele que eu indiquei, O Filho Ilegítimo, Fontes Talmúdicas da Psicanálise. Não seria necessariamente o livro todo. Nesse caso, eu tinha pensado... deixa eu ver aqui. Para começar, eu pensei só na primeira parte, que é o Anagrama Rei, que tem 4 subcapítulos. E depois tem outros livros dele, que né, nesse ele vai falar mais do Freud, mas tem outros livros dele até a gente se aproximar mais do Lacan, e tem outros textos que eu vou trazendo
para a gente ir complementando aí a discussão. Nesse livro dele, né, do Filho Ilegítimo, ele vai tentar recuperar os conceitos ou as estruturas, né, que a psicanálise herdou da cultura judaica. Para além da dimensão religiosa, né? Está falando de uma estrutura de pensamento, né? Porque ele parte do pressuposto, não sei se é um pressuposto, mas um reconhecimento, né, de que o Freud ele renega as raízes judaicas por causa do antissemitismo na época dele, né? Porque reconhecer naquele momento as raízes, as influências judaicas, poderia transformar, né, mais do que já era alvo de críticas, né, ele, né, a teoria dele como tornar um alvo e ser invalidada, e ser rechaçada. Então é como se fosse uma estratégia que ele precisou usar, né, de não deixar evidente a dimensão da influência judaica no pensamento dele, na estrutura da psicanálise. A Beth Fuchs também tem um livro que chama Vocação do Exílio, que vai trazer também, bem bonito o livro, vai trazer essa influência do pensamento judaico, mas como ele vem apagado, né? O próprio Haddad vai dizer que o Lacan, em 67, fala isso. Ele vai dizer que o Lacan reconhece que há uma influência, né, decisiva, né, do pensamento judaico dentro da psicanálise. Não é à toa que eu acho também que ele vai fazer referência a esses autores, né? Maimonides, Spinoza. Tem textos que ele vai fazer referência ao que a gente vai estudar também, que é um método, uma espécie de um método de leitura, né, do texto sagrado, que é o Midrash. Não sei se é assim que lê, Midrash ou Midrash. Então, nesse livro, a gente vai ver, vai ver os primeiros passos aí, né? Vai ser os primeiros passos para a gente entrar nesse universo dos métodos de leitura, né? Dessa estrutura do pensamento judaico, mas muito ligado aos métodos de leitura, para com o tempo, depois que a gente estiver, vamos dizer, mais antenado com essa discussão, poder ler o Lacan, né? E aí tentar recuperar isso dentro dele, né? Ver se de fato isso se dá, se não se dá, qual que é a diferença, né? Para aí de fato evidenciar quais são os métodos que ele está empregando, né? Bem, é um pouco isso, assim, a proposta para esse semestre. E aí eu acho que cada vez mais está ficando evidente não só a dimensão da pesquisa, né? Aí para além do Lacan, né? Mas a dimensão da pesquisa, da importância do método de leitura para pesquisa, mas também para mim está ficando, né, um pouco evidente como é importante também, como está articulada essa dimensão da pesquisa com a dimensão clínica e a importância dos métodos de leitura para o trabalho, né, para a prática analítica. Na psicanálise, desde Freud, né, o método psicanalítico, né, da pesquisa e tratamento sempre se confundiu, né? E sempre tiveram muito conectados, né? Método de pesquisa e método clínico. Né? Isso a gente viu também quando a gente estudou o caso Dória, quando a gente retomou lá um exemplo do método que ele traz na interpretação dos sonhos, o Freud. Então, assim, tem tem esse movimento aí que a gente vai fazendo também de fundo, que é essa articulação de pesquisa e clínica. Bem, mas é isso que eu pensei, né? Para hoje, eu queria ver né, quem já estava no grupo, o que pensou, o que tem pensado, quem está chegando, né? Também é interessante poder falar o que interessou no grupo, né? Se tem estudado algo nesse sentido. O que espera do grupo, o que acha da proposta. É isso. Aí agora eu abro a palavra para vocês.
Ah, Felipe colocou aqui. Eu me chamo Rosana e eu me interessei pelo grupo porque eu assisti alguns vídeos dos trabalhos que vocês já Aham, tinham feito. E gostei muito da discussão e gosto muito dessa proposta de entender, né, as regras de compreensão para ler. uhum. Gosto muito disso. As regras do jogo, cara, né? Fui capturada por isso, então estou aqui. Aham. Ah, ótimo, Rosana. Sim. O nosso interesse aqui são os fundamentos, né? Assim, esses fundamentos metodológicos. Como Olá, você... bom dia. Bom dia, Wilson. Eu cheguei aqui no grupo via jornada da Apola, Sim. do ano passado, final do ano passado, novembro do ano passado. A mesa justamente falar sobre os métodos de leitura. E aí o Gabriel falou sobre esse pensamento judaico, né? Dentro do Lacan, especificamente dessa fundamentação Maimônides, os textos antigos, a Torá, o Midrash, né? Uhum. E por que me interessou? Porque a minha primeira formação foi em teologia. E aí, em teologia, a gente tem o contato com essa tradição judaica, esses métodos de interpretação, a língua hebraica. Então, achei muito interessante essa leitura do Lacan, justamente desse pensamento judaico. O Freud, para mim, já era uma coisa certa, né? O Lacan brilhou a luz naquele dia lá da mesa. Então, isso foi uma coisa interessante, né? Eu já tinha ouvido, não vou lembrar agora o nome do pesquisador, que fala sobre o Lacan chinês. Ele esteve aqui na minha cidade, em São Luís. Eu não vou Acho que é lembrar o nome dele agora. Paulo Sérgio Júnior, algo assim. Ele é da UFAL, da Universidade Federal de Alagoas. Esteve aqui, eu estive lá e achei interessante. Já tinha Não. Então, ouvido o vídeo dele, né, sobre isso, Uhum. chinês. Eu disse, que legal. E aí, quando o Gabriel falou sobre essa perspectiva do judaísmo, me interessou bastante, né? E eu já tinha Cleiton comprado Andrade, Lacan chinês. isso. Eu já tinha comprado esse livro para minha tese de doutorado em Buenos Aires, esse filho legítimo. Só que eu fui rechaçado, como eles falam lá em espanhol, porque nenhum orientador quis me pegar para orientando, porque disseram assim, olha, esse tema, essa ideia de religiosidade aqui na Universidade de Buenos Aires, não sei, tu não encontra orientador, e eles são muito criteriosos em relação a só ter orientador de Buenos Aires, da universidade, inclusive. Aí eu tive que mudar de tema, aí eu mudei de tema, mas era a minha pesquisa original do doutorado, era sobre essa perspectiva da religião, né, na psicanálise, religião e psicanálise, ou psicanálise e religião. Então eu já tinha comprado esse livro. Aí quando eu vi o grupo, eu comprei novamente o livro, né? Comprei sem saber o livro. Aí quando eu. O livro. Você já tinha. Aí já tinha o livro desde a época do doutorado, né? Então, assim, acho que vai ser um percurso bem interessante. Eu já li essa parte que o Gabriel colocou, a primeira parte toda, eu já li. Eu acho que tem boas pistas, né? Nesse texto, para a gente dialogar. Acho que vai ser bem interessante mesmo. Então, estou bem motivado. Sim. A gente conversou, né, eu e o Wilson, de um dia ele poder trazer né, assim, fazer vamos dizer, um panorama, não sei um panorama, do pensamento judaico, né, para ajudar a gente a se situar, né, porque é um tipo de pesquisa, você precisa entrar no universo, né, a gente precisa entrar um pouco no universo judaico, do pensamento judaico, para a gente poder entender e para depois a gente poder reconhecer no texto do Freud ou do Lacan as estruturas do pensamento, os conceitos, as ideias, né? E o Haddad vai fazer isso, vai mostrar para a gente, né? Mas a gente, né? Quanto mais apropriado a gente tiver, né? Mais interessante para a gente, né? Se for de acordo com os outros colegas aqui, eu acho que o próximo encontro, acho que já cabe, a gente entra nesse capítulo 1, que você mencionou, porque lá ele vai trazer esses métodos. Se essa for a metodologia, a gente já possa, a partir do próximo encontro, trazer
no próximo encontro, esse panorama geral, dessa visão judaica, o porquê a prioridade tanto de uma lei escrita, né? Então, tem uma questão histórica também aí, né? Por que escrever uma lei? Por que está lá na tradição judaica que essa lei ela precisa ser passada de pai para filho, de geração a geração? Por que isso é importante? A tradição oral, que depois se torna uma tradição escrita. Então, o Haddad vai trazer algumas pistas aqui. Se vocês concordarem, a gente já pode, no próximo encontro, dar essa panorâmica histórica desse pensamento judaico. Uhum. Há quanto tempo você acha que você precisaria para fazer esse... Pois é, rapaz, eu falo muito. Eu falo muito. Eu acho que dentro de 1 hora a gente consegue trazer os pontos, talvez, importantes aqui do texto, desse primeiro capítulo. Então, vamos fazer assim, vamos trabalhar o primeiro capítulo em grupo, aí depois, né, para fazer o trabalho, se todo mundo lê, todo mundo vai trazendo, para a gente, né, sentir, aí a gente combina, assim, no próximo de você trazer? Tranquilo, por mim, né? Tudo bem. Pra gente ir, né, pra gente também sentir como é que as pessoas estão. Perfeito, tranquilo. Tá bom? Tranquilo, de boa. E você falou né, assim, a gente está aqui estudando, né, vai estudar a relação, vamos dizer, do pensamento do Lacan com o pensamento judaico, né, em certo sentido. Mas você falou do Lacan chinês. Tem também, né, isso a gente não vai estudar, né, mas eu acho que isso já é algo... Não é óbvio também, eu acho que não é investigado, é um campo a ser investigado também, eu acho, que é a relação do Lacan com uma certa dimensão de um movimento dentro do campo do cristianismo, eu acho, que é essa ideia do retorno a. Na mesma época do retorno a, ou dos retornos às, né, que aconteciam naquele momento histórico, não foi só o Lacan que empregou esse tipo de projeto de retorno a, teve outros autores que fizeram isso, mas antes disso, dentro da teologia, vamos dizer, mais católica, tinha um retorno às fontes, que eles chamavam. E quando você vai ler esse movimento de retorno às fontes, né, você vai vendo que a estrutura também do pensamento, né, os objetivos, os pressupostos, é muito parecido com o do retorno a. Tem até um texto, depois eu posso pegar para vocês, está num livro americano, de um grupo americano, de um autor americano, que ele vai relacionar o retorno às fontes dentro do cristianismo com dos teólogos lá franceses, de 1930, mais ou menos, com esse retorno ao Lacan. Então, assim, o Lacan ele tem uma conversa, né, assim, com vários, né, com vários campos, né? Então, assim, aqui a gente está falando do judaísmo, mas também tem essa dimensão do catolicismo, né? Mas tem também o universo chinês. Então, assim, são muitos recortes que dá, porque é um autor muito múltiplo, né? É muito complexo o pensamento dele. Então, assim, ele conversa, articula e recupera de outros campos para a psicanálise movimentos, vamos dizer assim, do pensamento de vários, né, de vários movimentos de pensamento. Então, é um trabalho a recuperar e interessante, né? Então, Inclusive, Gabriel e colegas, em 1945, o mundo teológico ele foi completamente abalado, porque foi descoberto no Mar Morto vários manuscritos bíblicos do Antigo Testamento que eram mais antigos do que o que se tinha acesso até aquele momento. Uhum. Então, alguns teólogos até tiveram os teólogos mais progressistas, liberais, tiveram até uma proposta de refazer a Bíblia à luz desses manuscritos mais recentes. Salvo engano, ou foi 1945 ou foi 1948. Foi por aí. Uhum. Então, assim, o mundo teológico foi impactado justamente porque eles descobriram documentos muito mais antigos, dos que já existiam. E aí o mundo teológico, católico, protestante, foi completamente abalado e surgiram algumas versões mais novas com essas alterações, né? Acho que talvez é mais ou menos esse período do retorno lá que está falando bem aí, né?
O É um retorno a pouco antes ainda, de 32. 32? É. Olha aí. Então já bebeu dessa influência, né? Uhum, sim, Legal. sim. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Um comentário? Oi, oi, Gabriel, bom te Oi, reencontrar, né? Bom dia a todos também. O meu atravessamento de interesse pelo grupo se deu pelo primeiro contato contigo, né? Pelas outras leituras dos escritos, que eu até estou aqui, né? Tendo contato com o teu capítulo e tendo te uhum, escutado também, né? uhum, E principalmente, né, não é o meu eixo principal de pesquisa, enfim, acho que tu sabe um pouquinho, assim, mas eu tenho há algum tempo buscado um retorno epistemológico, principalmente da psicanálise lacaniana, parte lacaniana, né, que é onde eu me uhum, detenho mais, principalmente a partir dos debates do Estatuto da Ciência. Assim, né? uhum, Eu sou psicóloga, sou fisioterapeuta também, então muitas vezes fui me vendo tanto convocada quanto também instigada em pensar não exatamente o lugar da psicanálise hoje, mas o estatuto como o estatuto científico, assim, né? uhum, E para me posicionar, para eu mesma, assim, eu passei a buscar raízes epistemológicas, a entrar uhum, em algumas discussões, assim, principalmente por vezes uma interlocução maior com as ciências da saúde, né? Pensando do Freud neurologista, do Lacan psiquiatra, mas com quem que eram seus interlocutores, por mais que eles não referenciem explicitamente, a maior parte das vezes em seus textos, né? Mas ambos foram autores que estavam em diálogo. E tendo te escutado e dando uma. Não vi todos os vídeos dos encontros anteriores, claro, uhum, mas pelo que eu vi, me pegou principalmente a raiz epistemológica para se pensar os métodos de leitura hoje em dia, aham, né? uhum, Que eu acho que é algo que muitas vezes, assim, falta, né, de pensar por onde que estamos tendo acesso a, seja Freud, seja Lacan, uhum, a partir de quem que a gente está recebendo essa transmissão, né? Qual que é o atravessamento? É por Miller, é pelo uhum, Aldenstein, é por quem, né? E uhum. pensar a posição desses leitores, de quem transmite a nossa. Então, um pouco nessa direção, assim, que se deu meu atravessamento de interesse com o grupo. Ah, legal. Estou empolgada. Uhum. É interessante, né, isso porque outros autores, né, assim, aí do campo dos métodos de leitura, por exemplo, o Marco Sacchini, né, que aí vai discutir os métodos de leitura no sentido mais filosófico, né, mas ele vai dizer, assim, que o leitor precisa se munir, vamos dizer, de um conhecimento teórico sobre os métodos de leitura, porque isso permite ele a ter uma autonomia intelectual, um espírito crítico para fazer, eu acho que isso que você está dizendo. Então, é como se isso fosse uma libertação, vamos dizer, de alguma maneira, né? Para não ficar preso em leituras de forma crítica, por exemplo, ou submetido a leituras, ou não conseguir entender de que lugar que aquele autor está falando. Porque é isso, porque senão às vezes pode cair numa ideia, aquele autor fala a verdade sobre o texto do Lacan, né? Não é que o autor fala a verdade, né? Ele está falando desde uma certa posição teórica, né? Política, teórica, seja o Miller, seja o Alfredo, né? Qualquer um dos dois. E os autores, eles não deixam claro muitas vezes eles não deixam claro qual é a posição. Ou às vezes eles deixam claro, mas como a gente, na nossa leitura, não está orientado por uma teoria que nos permita reconhecer, a gente não vê a posição. Muito, acho que é muito essa a minha questão assim nuclear é um pouco nisso assim de ler advertidamente, né, de poder, né, me Isso, munir de recursos para ler advertidamente, né? Qual que é o que eu falo assim, a lupa, qual que é a lente que eu estou usando, sabe? isso. E aí poder, né, tá nesse processo de desenvolver a minha, por mais que eu tô, né, voltada, assim, mais para um diálogo pelas minhas duas formações, né, com a ciência da saúde. O termo ficou muito apropriado por coaches e caiu num um uso muito ruim, mas as neurociências, que faz parte do meu trabalho como fisioterapeuta, Uhum, mas não nessa onda coach, nem assim. sim.
mas justamente para pensar algumas interlocuções e estar posicionada, né, para poder saber de onde a gente está falando de ambos os lados, assim, um pouco Sim. nessa discussão. Eu acho que é buscar esses recursos, poder construir, assim, para construir a própria lente e saber, talvez até, assim, muitas vezes, como tu falaste, né, os autores não costumam dizer, né, que essa é a Uhum. lente deles. Tem uma, acho que no nosso campo psicanalítico, principalmente, né, Não. uma certa tendência a colocar a sua lente como uma forma muito assertiva, né? Como Uhum. se não tivesse outras lentes, ou nem buscar outros, né, que mais. Então, eu acho isso um trabalho ético, assim, que eu tenho me Sim, buscado a dedicar, entre outros eixos das minhas pesquisas, assim. sim. E que tenho te acompanhado também, que acho que é um pouco da forma que eu leio o teu trabalho, né? No trabalho ético de leitura. Essa é a intenção, uma das intenções, né? Naquele livro do Disley Lacan, do Gondenberg, ele vai falar um pouco isso sobre o Miller, né? Que o Miller, ele tenta, ele não deixa claro que o que ele está fazendo é um trabalho de leitura metódica. É como se, de fato, o que ele está expondo é a verdade do que o Lacan está trazendo, né? Então, isso, mas eu acho que isso é uma estratégia utilizada no geral, né? Não acho que é só o Miller que faz isso. Mas se a gente está munido de um conhecimento sobre os métodos de leitura, a gente não, vamos dizer assim, não cai nessa, né? A gente percebe que o que o Miller está fazendo é uma leitura metódica como qualquer outro autor, né? Como o Alfredo faz uma leitura metódica, como ele está fazendo uma leitura metódica, a partir de determinados pressupostos, determinadas teses que ele quer demonstrar, que ele quer defender, usando o texto do Lacan, né? E é interessante isso de apagar. O Kuhn fala isso nesse texto, Tensão Essencial. Ele fala assim: ele diz que os historiadores fazem isso, e ele diz que ele faz isso. Todo um esforço para apagar. É uma coisa, é duplo, assim, ele fala. Os métodos de leitura são a parte essencial da pesquisa que eu vou buscando e que eu vou ensinando os meus alunos a buscar para começar uma pesquisa, para fazer uma pesquisa. Isso é o central. O Lacan que Só fala isso? o Kuhn, Lacan? Thomas Ah, tá. Kuhn. Toma conta. Tá. Só que, ao mesmo tempo, eu faço um grande esforço para apagar no meu texto a dimensão metodológica. Quais são os pressupostos e os caminhos que eu segui. É interessante isso, né? Como é que uma coisa que é tão central, tão decisiva, tão elementar, a pessoa faz um esforço tão grande para apagar? Por que será? Não é curioso? Porque assim, você é tão decisivo, você é tão central, não teria que aparecer no texto? Eu acho que não à toa, né? Assim, todos estão mestrando aqui do programa de psicanálise e clínica e cultura da URGS, né? É. E a gente tem uma questão em comum, assim, com diferentes grupos de pesquisa, mas que é o debate da metodologia, né? A gente tem uma Uhum. metodologia de pesquisa em psicanálise, enfim, todas as nuances, mas eu acho que não à toa, por isso minha crítica, assim, que tenho, né? Sou psicanalista, mas que tem ao campo psicanalítico, que é um pouco para essa direção, de apagar na hora de escrever, de onde veio, quais são os interlocutores. Acho que não à toa tem sido nos últimos anos uma questão tão, ao menos na minha leitura, né? E por onde eu perpasso, tem sido tão difícil e tão intenso o debate da construção, ou um certo. É uma construção do que é uma metodologia de pesquisa em psicanálise, né? Porque eu acho Uhum. que está colocando, está tensionando isso, né? De que, bom, não, não dá para falar só de Lacan e Freud. Tem que Uhum. passar por outras pessoas e tem que reconhecer e dar o devido estatuto para daí se posicionar. Enfim, acho que temos aí uma certa herança, um certo geral de transmissão e textos, que é um pouco dessa tentativa de apagamento. Ou reconhece, mas tenta apagar. E o quão difícil parece que é, assim, de você ver qual que é o nosso processo metodológico de uma pesquisa em psicanálise, né? Uhum. Então, acho que não me parece à toa, né? Sim. Não que seja mal intencionado, mas, enfim, tem uma herança aí. Uhum. Sim. Mais alguém?
Bem, enquanto se alguém se animar aí, pode levantar a mãozinha. Mas então, assim, eu vou. Não, como não tem, esse texto está esgotado, esse livro está esgotado, né? Não achei o PDF. Se alguém achar, puder compartilhar. O que eu vou fazer? Eu vou tentar vou escanear, né, com o celular mesmo, fazer aquele scannerzinho e montar um arquivo com os textos, com as partes aqui que a gente vai trabalhar, e aí eu compartilho com vocês, porque eu acho que vai ser o único caminho, né? Não acho que não vai ter outro caminho para isso. E é isso, aí normalmente funciona assim, a cada encontro, né, eu faço uma pequena fala, uma apresentação do capítulo, né, normalmente tentando articular com outras coisas que eu estou pesquisando, aí tentando articular, né, nesse caso, talvez seja mais com Freud, ou com Lacan, né, pontos que eu tenho encontrado sobre esse tema. Eu faço uma apresentação, sabe, de 40, 50 minutos, e aí depois a gente abre para conversar, para discutir, meio a meio, né, divide meio a meio. E aí a gente abre para discutir, para conversar, o que vocês pensaram do texto, né? É que agora, antes eu acho que a gente não estava trabalhando exatamente com... tinha um texto, tinha textos, né, mas não estava... nesse caso, eu acho que vai ser mais fácil se eu conseguir dividir um texto, tipo assim, um capítulo nesse encontro, um subcapítulo nesse outro encontro, subcapítulo nesse outro encontro, e são todos curtos, né? São todos bem curtos, então acho que talvez dê de 15 em 15 dias para ler, né? Aí todo mundo consiga participar mais, né? Aí é isso, se vocês encontrarem coisas no Lacan, outros textos sobre o assunto, for fazendo vocês pensarem, vai compartilhando com a gente, vai trazendo. Por exemplo, o Wilson vai trazer essa contextualização, vamos dizer, do judaísmo. Se alguém também tiver outra coisa que consiga contribuir, quiser falar também, né? Pode ser falar um pouco, 10 minutos, até falar um encontro inteiro, de 40 minutos, 50 minutos, pode trazer. Tá bom? Alguém quer te falar mais alguma coisa, uma pergunta, um comentário? Não? Bem, então tá. Então a gente se vê daqui 15 dias, né, nesse mesmo horário. Eu vou tentar até o final de semana enviar, pelo menos a parte que a gente vai trabalhar no próximo encontro, escaneado, que aí dá tempo, né? Tem que ficar umas 2 semanas para vocês lerem, quase, uns 10 dias para vocês lerem. E aí a gente segue, tá bom? Beleza, então. Valeu, pessoal, pela participação. Até a próxima. Tchau.